Prazer, como dizia meu professor, é um prazer inenarrável. Num culto, imagina, num culto de jovem o cara chegar, é um prazer inenarrável estar na presença de personalidades tão importantes. Saúdo vocês com o ósculo santo, como disse Paulo na tradução antiga da Bíblia, né? Funciona para jovem? Acho que não, né? Mas independente se funciona ou não, o importante é que a palavra de Deus é que tem que funcionar, né? Meus irmãos, me foi dada a incumbência de falar sobre um tema que eu nunca tinha preparado um sermão sobre ele, mas um tema interessante, mais vida, né? E o que seria mais vida? Aí eu queria perguntar para vocês, mais vida, né? O retiro vai trabalhar esse tema, mais vida. O que significaria mais vida para você? Fala aí, fala qualquer coisa. Tá faltando vida aí para falar. Mais vida, o que você pensa quando você ouve isso? Mais vida, sei lá, fala qualquer coisa, senão eu vou dar dica. Boa. É o quê? Mais alegria, é uma possibilidade de mais vida. O que mais? Vai falando. É o quê? 110 anos, uma longevidade, mais vida. Que mais? Viver com mais qualidade. Gente, interessante que eu escrevi tudo isso aqui. Muito bom. Vocês sabem, não vou embora, pastor, já sabe. mais vida. Fala mais aí, galera de trás, aos missionários aí. O que é mais vida para você? Cristo. Muito bom. Claro que tudo que foi falado é bom. E Cristo também é. Mas algum adolescente aí? Fala aí, envergonhado. Eu vou levar o microfone, hein? Então é melhor falar, hein? Tô chegando perto e fala logo. Carol, é tu mesmo, tu já estava se escondendo? O que você acha que é mais velho? Que vergonha, eu tô vermelha. Não vou falar não, fala qualquer coisa, mais vida, vai. Sei lá. Sei lá, um ótimo exemplo de mais vida, né? Mas alguém quer falar? Fala aí o teólogo, adolescente teólogo. É uma vida a mais. Uma vida a mais, inverteu as palavras, talvez, cuidado com isso aí, uma vida a mais, mas beleza, tranquilo. Bem, mais vida, olha só o que eu separei aqui. Será que mais vida seria ter mais tempo, né? Ter mais longevidade? Será que seria ter mais saúde? Será que seria ter mais energia, vitalidade? Ou ter mais qualidade de vida? Né, que foi falado aqui, qualidade de vida. Claro que sim, tudo isso faz sentido e está atrelado ao conceito de mais vida. Quando você fala sem apontar nenhum contexto, você fala, mais vida, tudo isso faz parte. Agora, quando a gente coloca um pouco mais de contexto nisso, de repente a gente vai começar a perceber o que é realmente ter mais vida, e que vai ser um tema trabalhado no retiro. No retiro, né, pastor? No congresso, desculpa, no congresso. Bem, mas antes da gente entender realmente o que significa ter mais vida, eu acho que a gente precisa entender, né, a nossa realidade, porque quando você pensa assim, preciso de mais vida, se você admite que precisa de mais vida, é porque em algum contexto a vida pode ser pouca, a vida pode ser menos. Se a vida pode ser menos, eu quero mais. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, se tem essa possibilidade de raciocinar sobre a vida dessa forma, eu acho que a palavra de Deus nos dá uma ideia sobre a nossa realidade humana. Aí eu não estou falando só dos crentes, né? Eu estou falando do ser humano em geral quando ele vem ao mundo. O ser humano em geral quando vem ao mundo, Romanos 3:23, não precisa se preocupar em abrir, porque eu vou abrir tanto texto que você vai ficar cansado. Mas se quiser abrir também fique à vontade. Romanos 3:23 afirma categoricamente uma coisa que todo missionário sabe quando vai abordar uma pessoa e usa isso. Dentro daquele livrinho das 4 leis espirituais fala muito bem isso. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas você já parou para pensar o que seria você dizer todos pecaram quando uma pessoa nasce? Poxa, minha filha nasceu, olha lá, tem 9 meses, né? Todos pecaram, então a Adele pecou.
né? Ele pecou e por isso está, conforme o texto, destituída da glória de Deus. O que significa ser destituído da glória de Deus? Separado. Mas santo quer dizer separado para Deus. E destituído quer dizer separado de Deus. Interessante. Separado. O que significa estar destituído, distante de Deus, de maneira que Deus não está ali ao teu alcance, né? A não ser que haja uma intervenção. Perdeu a posição que tinha. E que posição teria essa? Se o texto está dizendo, todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Então o que aconteceu? Pecou, e aí foi destituído. Então antes de pecar, talvez tinha uma posição em que ele não ficava destituído, separado de Deus, certo? É o que a Bíblia fala, com certeza em Gênesis a gente vê isso. E aí é interessante, porque para entender sobre vida e ter mais vida, admitindo a possibilidade de ter menos vida e ter que ter mais vida depois, então você tem que perceber que essa é a realidade humana. E essa realidade humana, eu diria que essa destituição da glória de Deus, ela fica configurada na falta de vida, chamada morte. Ok? Então, para a gente entender a necessidade de vida e ter mais vida, eu diria que eu estou fazendo aqui uma espécie de prelúdio, né? um prólogo do que será trabalhado no Congresso. A gente tem que entender que para precisar de vida é porque a morte chegou. E a vida foi se esvaindo, vamos dizer assim. Então, eu queria trabalhar primeiro 3 aspectos sobre a morte, bem teológico, bem tranquilo. A morte nos é apresentada na Bíblia, na Escritura, em 3 aspectos. O primeiro aspecto é a morte eterna. O segundo aspecto, a morte espiritual. E o terceiro aspecto, a morte física. E a Bíblia mostra claramente esses 3 aspectos da morte. E eu não vou aqui falar de morte, eu vou falar de vida. Mas a gente precisa entender também a morte para poder querer mais vida cada vez mais. E receber mais vida. Bem, o primeiro aspecto, morte eterna. Romanos 6:23 mostra para a gente essa realidade da morte eterna. E já apresenta a solução. Eu não vou me ater ainda na solução, mas no ponto da morte. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus que, apesar do salário do pecado ser a morte, já tem o dom gratuito de Deus, que é a vida em Cristo Jesus. Agora, falando de morte eterna, você consegue imaginar o que seria morte eterna, salário do pecado, e aí é morte eterna? E aí por isso que Paulo apresenta logo a solução. O dom gratuito é a vida eterna, através de Jesus Cristo. O que seria essa morte eterna? Fala aí, fala para mim, você consegue imaginar? Tem uma música que a gente vai cantar domingo, né? Como é que é? Fico imaginando. Então, você consegue imaginar a morte eterna? Aliás, você consegue imaginar a eternidade para depois imaginar morrer na eternidade, vamos dizer assim? Você consegue? A gente pode fazer uns exercícios aí, tentar. Não dá para chegar na realidade porque a gente está numa esfera finita, material. Mas morte eterna é exatamente atrelado àquele primeiro texto que a gente leu, estar separado de Deus. A separação de Deus é tão completa, vamos dizer assim, e tamanha, que é considerado e chamado de morte eterna. Ou seja, se todos pecaram e separados estão de Deus, eles estão nessa condição de morte eterna. E para essa pessoa, isso vem uma série de alertas. Você vai ter tal coisa, você vai ter o lago de fogo, vai ter julgamento, vai ter juiz, Deus é juiz, vai julgar e vai ver o que você fez nessa vida, e aí vai ver se quem está em Jesus, quem não está em Jesus, uma série de coisas. E no final, vai jogar o diabo e mais os seus demônios, e mais você, no caso, se tiver nessa condição de morte. A pessoa que está nessa condição de morte eterna, no real estado de morte eterna, que é o castigo eterno, morrer eternamente. E aí é comparado a lago de fogo, de enxofre e uma série de outros nomes, né, que tem as palavras gregas, Sheol, Hades e muitas outras. A questão aqui que realmente a morte ela tem 3 níveis, e o primeiro nível
é esse o mais amplo, abrange toda a potencialidade do tempo, né? Transcende o tempo. Você está ainda vivendo dentro da cronologia da história no tempo e de repente transcende o tempo e há uma morte eterna. Bem, o segundo aspecto seria a morte espiritual. Mas para a gente entender isso, nós temos que entender que nós, seres humanos, somos seres materiais, mas também somos seres espirituais. Então há um nível de morte que é a morte espiritual. E em Efésios 2, 1 e 2 a gente vê Paulo orientando a igreja e explicando sobre isso. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então ele está falando para os cristãos que já não estavam em condição de mortos, de morte eterna e de morte espiritual. E ele fala, quando vocês não eram cristãos, quando vocês não tiveram uma experiência que deu vida para vocês, vocês estavam mortos. Em quê? Em seus delitos, suas transgressões, seus pecados, suas práticas erradas, suas práticas imundas. Vocês, costumavam viver nisso, quando seguiam a presente ordem do mundo, porque a ordem desse mundo, já que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, é que a ordem do mundo é continuar numa vida, olha a contradição disso, numa vida de morte espiritual, numa vida de prática que, já que estão separados de Deus, nessa vida aqui, estão contrariando a vontade de Deus e o objetivo de Deus para o ser humano. Desobediência, como diz aqui, está atuando nos que vivem na desobediência. E o terceiro aspecto da morte é a morte física, que também nos é apresentada. A morte física, todos nós sabemos que é quando você vai num enterro de uma pessoa querida, você vê lá um caixão, uma pessoa deitada e você sabe que não tem vida ali. Aliás, você sabe que ela não está mais ali, apesar do corpo estar ali. A morte física, o corpo parou de funcionar e algo que estava dentro dela, o espírito, saiu para um destino que só o Senhor conhece, dependendo de como ela terminou a sua vida. Não é verdade? Isso é a morte física. E a palavra de Deus mostra que existe mesmo isso, que Deus declarou uma palavra para o homem e de que isso ocorreria. E em Gênesis 3,19, você tem a palavra de Deus proferindo a consequência do pecado original, do primeiro pecado, de Adão e Eva, e proferindo, de certa forma, a maldição por causa do pecado, agora na parte material, na parte física. E aí ele fala assim, o Senhor, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, ao pó voltará. Então, todos morrem também fisicamente. A morte, ela tem 3 aspectos. E quando desejamos vida, quando queremos vida para solucionar o problema da morte, então tem que ser solucionado nesses 3 aspectos. A questão da morte eterna, a questão da morte espiritual, a questão da morte física. E olha que interessante que a Escritura, ela deixa claro que Jesus, ele veio resolver essa questão da morte para nós de maneira final, enchendo-nos de sua vida. Então você vê aqui em João 10, João 10, parte B, Jesus ele afirma a frase, uma das frases mais conhecidas: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você já ouviu esse texto alguma vez? Já leu, já ouviu alguém falar? Agora, eu pergunto, o que seria ter vida em abundância? Você pode me dizer, você pode, está ficando mais estreito, está ruim de falar, não, mas o que você imagina de vida em abundância? O pastor aqui ele fez uma oração sobre vida, sobre termos vida. Ele falou sobre sairmos das paredes e alcançarmos a sociedade e fazermos aquilo que Jesus nos chamou para fazer, amarmos aqueles que precisam ser amados, que nos foi dado como mandamento, inclusive, amarmos os inimigos e tal. O que seria vida abundante quando está falando isso aqui, nesse texto aqui, quando a gente pensa na oração, por exemplo, do pastor Marcos? Fala, gente.
Fala o que você entende disso. Vamos lá, uma aula de universitários, a maioria aqui é universitário. E aí? Fala, irmã, levantou a mão aí. Paz para os outros. A ser mais para os outros, ok. Você ia falar, irmão? Vida abundante. Repete aí. Eu acho que é você ter qualidade em todas as áreas da sua vida, em equilíbrio, porque eu acho que o Espírito Santo, ele é equilibrado. Então eu acho que quando você tem equilíbrio nas áreas da sua vida, isso começa a te trazer uma vida abundante. Eu acho que é isso. Sim, é uma visão, não são antagônicas, são concordantes, mas que abordam de um ponto de vista e outro de outro ângulo. Mas faz sentido sim, é ser mais para os outros, é ser equilibrado. O Espírito Santo nos equilibra. Se nos equilibra, porque há um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, volto a dizer, está atrelado ao fato de estarmos numa existência condicionada aos 3 níveis de morte. Não, aí há essa questão de equilíbrio. Então, assim, quando a gente vê esse texto sobre Jesus, que vida em abundância e tal, a gente pode concluir que Jesus já se declara como solução final para a questão da morte. Mas assim, olha o que ele fala: eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Agora, tá, Jesus veio para isso. Aí uma pessoa que está aqui fala: tá, Jesus veio para isso. Tá, agora eu quero a vida abundante, já que ele veio, como é que faz? Como é que funciona isso? Eu quero tal do equilíbrio, eu quero tal de ser mais para os outros, de não ser egoísta, pensar só em mim, coisa do tipo. Então, como eu posso ter vida em abundância, já que Jesus veio para isso? Para muitos crentes é mole, a gente sabe. O problema é viver, mas a gente sabe, né? E aí, a gente tem que primeiro também agora trabalhar os 3 níveis que a Escritura nos apresenta de soluções para os 3 níveis de morte. Então, o primeiro nível de solução, já entro de cara no nível eterno. Nesse nível eterno, já que há a morte eterna, há uma solução para o nível eterno. João 3,16, que é muito conhecido de nós, nos ensina. Porque Deus, vamos juntos? Porque Deus, quem sabe de qual, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Às vezes a gente fala tão decorado, tão recitado o negócio, tão automático, que a gente não para ver a profundidade dessa afirmação, né? Parece que vai ter até um arraiar aí da galera, não sei, que vai convidar o tal do João 3,16 aí, não sei, estou revelando segredo, pastor? Ai, Jesus, revelei o segredo. Tinha que ter combinado. Spoiler, foi mal, tinha que botar um aviso de spoiler, né? Beleza. Bem, mas porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O que seria unigênito? Porque parece que essa palavra não é muito familiarizada. Troca por único da sua espécie, né? uma espécie divina de Filho de Deus, né? O único Filho que existe de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça. O que é perecer? Corroer, corromper. Aí você, para quem estuda física, a lei da entropia, né? Que vai degenerando todas as coisas, sai de um contexto, um sistema organizado, para um sistema desorganizado. Esse é o conceito da morte, trabalhando no universo. E aí, ou seja, não pereça, não morra, significa não morra, não se corrompa, se consuma, né? Mas tenha a vida eterna. Então, partindo daqui desse conceito, Jesus mesmo afirmando de si mesmo, ele diz: Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que entregou o seu Filho para resolver o problema da morte eterna, dando vida eterna. E o que seria a vida eterna? E qual é a condição que esse texto apresenta para se ter a vida eterna? Vamos lá, essa é fácil, hein? Para quem é crente é fácil. Qual é a condição para se ter a vida eterna? Crer. Qual é a condição? Crer. Só para acordar, então a galera meio... Crer, né? Tranquilo. Tá bom, eu quero crer, tá bom, vou crer, fazer uma força, tomar uma pílula de crer aí. Dá para fazer isso? Não, né? Outro texto diz: a fé, para crer você tem que ter fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus está sendo pregada aqui nessa noite, e ela tem sido pregada há 2000 anos pelo menos, e antes disso também.
E as pessoas têm ouvido para poder ter fé e crer no Filho de Deus. E assim recebendo a vida eterna. Mas o que seria a vida eterna? Já que a morte eterna eu já dei uma ideia, o que seria a vida eterna? O oposto de morte eterna. Então vamos lá. Morte eterna é separação, é distanciamento, é castigo, é sofrimento pelo fato de estar separado de Deus. E o que seria então vida eterna? Estar junto de Deus, reconciliação, união, aliança, não é isso? E por causa disso não há mais sofrimento, como foi cantado, sem choro. Como é que foi? É porque tem tantas letras aí, eu sempre... Sem morte ou dor. Foi cantado. Foi cantado. Isso é a solução da morte eterna, ou seja, a vida eterna. Agora, eu não vou aqui aprofundar, para onde nós vamos, o que a gente vai fazer. Dá para fazer um estudo de um ano fazendo isso, até porque na eternidade, seria muito chato, você numa eternidade, você passar de um ser que morreria com 80 anos, 100 anos de vida por causa do pecado, passar agora a ter uma vida eterna, e agora nós vamos cantar um lindo coral celestial para sempre. Que chato, meu irmão. Eu sou regente de coral, mas você cantar a eternidade toda, no coral eu quero cantar. Não dá, meu irmão, não quero não. Só no coral não dá não. Tem que ter coral, tem que ter, sei lá, tem que ter mais coisa. Então assim, a gente pode um dia pensar em fazer um trabalho sobre isso, um estudo, porque não dá para ficar cantando só em coral celestial. Mas deve ter um coral lá. Deve ter sim, porque se tem aqui, e tem gente que às vezes escuta os corais da igreja, eu me senti no céu. Falei, tá bom, mas que seja só pelo tempo de 10 minutos de uma música, porque realmente uma eternidade de coral vai ficar difícil, enjoa, né? Mas se bem que não tem pecado, de repente não enjoa, né? Não sei. Bem, a gente trabalha isso mais à frente, em outros estudos. Agora, então tá, solução da morte eterna é a vida eterna. E demos uma pincelada, entendemos que há uma condição. Deus nos ama com amor incondicional. Não depende do nosso amor, não depende de nada que nós façamos. Mas de repente Ele vem com uma palavra dessa e coloca assim, só aquele que crê. Parece até que é uma condição. Deus não faz acepção de pessoas. Sim, para convidar, venha como estás. Mas não dá para ficar como está. Não dá para ficar como está. Não, os militantes de tantas ideologias, não, o amor é lindo, Jesus é o amor, Deus é o amor, Deus é o amor, Deus é o amor, Deus é o amor. E o amor está aqui dizendo, né, que Deus tanto amou o mundo, que precisa crer para poder receber essa vida eterna. E se não crer, não vai dar certo. Não tem, então tem condição. Mas o amor de Deus é incondicional. Não depende do seu, do meu amor, de nada. Reciprocidade. Agora, para você... para eu, para todos nós aqui, todos aqui, encontrarmos a vida eterna, recebermos a vida eterna, Deus, de maneira incondicional, preparou tudo e disse, precisa crer. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O outro nível seria o nível espiritual, já que tem uma morte também espiritual, que ocorre no dia de hoje, no momento presente. Você encontra, passa pela rua e vê pessoas mortas espirituais, você fala com elas, elas estão vivas materialmente, fisicamente, mas elas estão mortas, porque Paulo falou e a gente leu já sobre isso aqui. Então, o que seria uma vida espiritual? O que seria o espírito que está morto, nesse sentido que a gente está falando com Paulo aqui, passar agora a estar vivo, né? E agora resolver essa questão de morte espiritual. Para começar, o que é a característica de um morto espiritual? Conforme a gente leu em Efésios: pecado, transgressões, delitos seguem a ordem desse mundo, a ordem de mortos espirituais. E Jesus fala que o príncipe desse mundo, né, é Satanás e tal. E ele dá Satanás aponta um caminho, mas se não tivesse Satanás, o homem fazia do mesmo jeito. Mas assim, isso é um morto espiritual. Então o que seria um vivo espiritual? É um cara que não é morto, lógico, está vivo. E ele não vive segundo a ordem desse mundo, segundo a prática desse mundo. Se o mundo fala que tudo é amor e pronto, o cara que é vivo espiritual fala, é amor, mas é também responsabilidade, é também compromisso com Deus e tal. Esse é o vivo, né? Se o mundo fala que o importante é ser você, mesmo que seja estranho, né? Não tem uma música que fala isso, né?
Eu não escuto isso. Eu também não, mas a TV mostra, né? Às vezes mostra. Então, se o mundo fala isso, o importante é ser você, mesmo que seja estranho. Já o vivo não. O importante é ser como Cristo, mesmo que seja estranho. Também. Bizarro, não sei, mas estranho. Entendeu? É um cara, é uma pessoa que não vive como os mortos. Quer dizer que a gente anda no mundo Walking Dead? É isso aí, Walking Dead total. A gente passa pela rua um bando de morto. Agora, é para a gente simplesmente se lixar para isso? É para a gente simplesmente passar e ignorar já que está morto? Eu diria que não. E a palavra de Deus mostra que não. Um morto espiritual realmente precisa de vida. E se você parar para pensar, já que todos nós nascemos na condição de mortos espirituais, alguém ou um dia essa vida chegou para mim e para você. E você acha que a gente não tem uma responsabilidade, já que recebeu essa vida, para com aqueles que têm andado aí, os mortos vivos aí, andado pela rua? Claro que a gente tem uma responsabilidade. Se alguém não quisesse ter levado a tal da palavra de Deus, ou seja, ouvir a palavra de Deus, e para você receber a fé, e assim você encontrar com a questão de crer no Filho de Deus e receber a vida eterna, que também curaria a sua questão espiritual, a tua morte espiritual. Se você não recebesse isso, você estaria como qualquer outro ali na rua que você passa, e no final condenado a uma morte eterna. Então assim, não há um pingo de gratidão em nós? E de responsabilidade sobre isso, porque se alguém pensou em mim, eu também tenho que pensar naqueles que estão ali. Claro que Deus pensa em todos, em primeiro lugar, mas não estou pedindo agora para você se colocar no lugar de Deus e virar Deus e vai pensar por todos, não. Mas você se colocar no lugar daquele que você era antes de ter a vida. Você é um cara que ia se lascar no final, ou durante também. E de repente você recebeu a vida e agora você tem uma responsabilidade. Tem pessoas passando ali que poderiam ser você. Se a pessoa não fosse em você, mas fosse no outro, era você que estava lá na rua. Quando eu falo na rua, vocês devem entender, né? Não é só quem está na rua, né? Fora do contexto do arraial de Deus, né? Do arraial cristão. Agora, o Gálatas 2, 19 e 20 mostra para nós, mais claramente, um conceito de solução para o nível espiritual da morte. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Isso é Paulo falando, né? A fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, estou aí vivendo no mundo, tal, no dia a dia, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, quando eu tenho um encontro com Jesus, quando eu creio no Evangelho e recebo a solução para a vida eterna, eu também me encontro crucificado com Cristo. E logo eu não vivo. E é por isso que eu vivo. Estranho, mas é isso. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver do dia a dia, andando por aí, esse viver que eu vivo na carne, eu vivo na fé. Mais uma vez a fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ah, tranquilo, eu estou aqui, ó, crendo, pô, ressuscitei já, estou crendo aqui, amém, ressuscitei, pô, nota 10. Vamos ver se vai chegar em algum lugar. E aí tem um nível físico, a solução para a morte. Ah, existe solução para a morte física? Ninguém mais morre fisicamente? Não é bem isso. Olha o que Paulo fala sobre a morte física. 1 Coríntios 15, 25, 26. Porque convém que ele, Jesus, reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Ou seja, Jesus está reinando, venceu a morte, venceu a cruz. Está hoje como rei de toda a terra, mas nem tudo parece que ele é rei, né? A gente vê que tem as coisas dando errado aí fora, o mal acontecendo, mas ele é rei. E aí de repente Paulo fala, então convém que ele reine dessa forma, até que todos os inimigos, né? Ele tenha posto todos os inimigos debaixo dos pés. E aí,
O último inimigo a ser vencido, destruído, é a morte. A morte, que morte? A morte que vai te pegar, que vai me pegar, a morte física. A morte física vai me pegar, vai te pegar, a não ser que Jesus Cristo volte antes e encerre toda a história e o tempo. Para quem estuda física, né? A quarta dimensão. Mas, se antes de Jesus voltar, eu e você ficarmos velhinhos ou alguma coisa acontecer, eventualmente nós vamos morrer fisicamente. E o último inimigo a ser vencido, que é essa morte física, acontecerá quando Jesus colocar tudo debaixo dos pés dele. Já está tudo vencido, ele falou, já está tudo consumado. Ainda não vemos que está tudo consumado, mas ele disse, mas quando pudermos ver que está tudo realmente vencido debaixo dos seus pés, então o último inimigo será vencido, que é essa morte. A morte que assola a criação, a morte que assola o planeta, a natureza, as tragédias, o mal, sei lá, tragédias climáticas, tragédias essa onça, coitada dessa onça, foi posar para foto e arrumou um problema, morreu. Então assim, toda essa morte vai ser solucionada. Você que tem essa morte será solucionado. Seu problema será solucionado. Então eu queria compartilhar aqui com você uma ideia do que seria isso. Do que seria você ter mais vida? Bem, ter mais vida é crer em Jesus, no Filho de Deus, e ter a vida eterna. É crer no Filho de Deus e não viver mais como essas pessoas Walking Dead vivem aí. Ter Jesus é confiar que no último dia, no final, Jesus Cristo vai vencer o último inimigo, que é a morte. Agora, o que você faz com essa informação? O que eu e você devemos fazer com essa informação? A palavra de Deus ela é bem clara, que o ser humano ele só vive se tiver a vida de Cristo. E que enquanto assim a gente não tem a fé no Filho de Deus, a gente não vive. Portanto, desse trabalho, desse estudo que a gente está fazendo aqui, dessa palavra que a gente está compartilhando aqui, a gente pode concluir, por exemplo, Filipenses 1:21. É um resumo do conceito de vida e morte. Quando, mais uma vez, Paulo afirma: porquanto, para mim, o viver é Cristo, como foi dito pelos missionários, e o morrer é lucro. A gente pode viver nesse mundo, a gente sabendo do que é viver, que é Cristo, a gente agora pode viver nesse mundo, sem se contaminar ou sem viver da mesma forma que os Walking Dead estão vivendo. A gente pode viver sabendo que para nós existe uma cruz para carregar. E essa cruz é vida para nós. A gente pode até ser semelhante àqueles homens citados em Hebreus 11. Você já ouviu falar dos homens citados em Hebreus 11? Hebreus 11? Homens dos quais o mundo não era digno, os heróis da fé. Logo depois, no capítulo 12, de 1 a 2, o autor de Hebreus ele nos orienta. Portanto, também nós, já que falou dos anteriores, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, esses que são do capítulo 11, os heróis da fé, aqueles do passado, diante de Jesus, que não viram, mas creram também, que creram numa promessa. E aí o autor diz: então, já que a gente está rodeado dessa galera poderosa, que o mundo não era digno, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com a perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então eu diria para você, se você quer mais vida, se eu quero mais vida, a primeira coisa que eu quero é Jesus na minha vida. Jesus na minha vida. Ah, mas eu tive um encontro com Jesus, eu já fui lá na frente, já preenchi até a fichinha, já fui no batismo. Ah, já fiz tudo isso. Tem Jesus.
mas ainda sinto que preciso de mais vida. Jesus Cristo deveria ou tem que ser na sua vida suficiente. Se você precisa de mais vida, partindo do princípio que você tem em Jesus, talvez algo esteja equivocado na sua vida. Eu não consigo me satisfazer, eu estou preocupado com o meu futuro. Eu não sei o que eu vou ser daqui a 2 dias, 3 dias ou daqui a 1 ano. Eu estou me preparando, com alguns adolescentes se preparando para o vestibular. Eu não sei a carreira que eu vou seguir. Eu estou como um jovem aí, tentando arrumar um emprego, tentando definir a minha vida. Estou tentando definir a pessoa que eu vou casar e viver até morrer com ela, conforme a gente é orientado a casar. E eu não sei o que vai ser. Está difícil, está ruim de arrumar namorada. Isso aí é complicado, mas a gente tem que escolher, a gente tem que buscar. E eu entendo que você possa estar dizendo que eu preciso de mais vida. Eu não consigo ter essa vida. Quando eu vou na faculdade, eu sou bombardeado por ideologias, por propostas políticas ou científicas, ou sei lá o que, filosóficas, e de repente eu me pego concordando com essas propostas e achando que eu consigo ser cristão, eu consigo ser de Cristo, eu consigo entender que Jesus Cristo morreu por mim, está na minha vida e me ressuscitou, e consigo apoiar certos posicionamentos. Mas às vezes, não é verdade que eu apoio, é porque eu me sinto tão sozinho e carente, que eu só seria aceito naquele mundo se eu concordasse. Mas Jesus disse assim: aquele que não perder a sua família não é digno de mim, aquele que não abrir mão de pai e mãe não é digno de mim. Quem dirá de colega de universidade que defende posicionamentos maravilhosos dos seus grandes professores, grandes doutores, que eu não sou, inclusive. Afinal de contas, quem é o meu e o seu pastor? Porque a palavra de Deus diz, Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, né? Jesus diz: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E você, quando ouve essas propostas, essas ideias, né? Adolescente, quando lhe é apresentado caminhos para seguir, e você ouve e acha que é Jesus? Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então tem alguma coisa errada, realmente. Precisa de vida. Precisa de vida. Eu não estou aqui, obviamente, querendo fazer defesa de, quando eu citei ideologia, posicionamento político, que seja, que se exploda os posicionamentos. O que eu estou querendo dizer é que o que vale mais? Eu não consigo ver uma pessoa no Facebook, num WhatsApp, que seja, lutar com tanta paixão, com tanto amor, por um posicionamento ideológico, por uma ideia que você aprendeu em algum lugar e achou que é boa. E quando você tem que ser convocado para, por exemplo, vamos a Rochedo, vamos proclamar as boas novas, vamos às escolas proclamar também as boas novas através de boas ações, provando que a nossa fé não é morta, aí tu não quer, mas tu quer invadir a escola. E eu não estou criticando quem invade a escola, não. Mas tu quer invadir a escola e achar que está fazendo a obra de Deus. Você pode até estar fazendo uma obra interessante. Agora, eu não vejo essa paixão quando é para fazer a obra de Deus. Eu tenho dificuldade, eu procuro, e quem sou eu para dizer que encontro ou procuro? Quem procura é Deus e Ele é quem encontra. Os verdadeiros adoradores. Eu já falei, preguei sobre isso lá em Rochedo com os irmãos, estavam lá. Mas o que eu estou querendo dizer, na minha insignificância de ser humano, quando eu vejo alguns conhecidos, é muita paixão, é muito amor por tanta coisa que Jesus não ensinou. Ou se não ensinou, não é o que Jesus pede para você fazer. Você poderia estar agora realmente proclamando o Evangelho. Você poderia estar aqui no meu lugar, porque poderia ter ouvido o chamado de Deus e não ouviu. E você está aqui pregando. Então tem gente que está, não sei, está vendo tanta coisa. É um ilusionismo que acontece nesse mundo. E aí se comporta como um morto. Um morto, e acha bonito o que o morto fala. Acha bonito o que o morto está passando. Aí quando ele tudo bem, isso aí é questão de ideologia, universidade. Agora vamos em outro contexto. Na sua casa, você não se comporta como Jesus ensina.
Você não age como Jesus ensina. Você não honra pai e mãe. Você não honra aqueles que te dão a instrução. Ah, mas meu pai, eu me converti, mas meu pai é da macumba. E o que tem a ver uma coisa com a outra? Ele é teu pai, honra teu pai e tua mãe. Então, o adolescente resolve, não, eu quero sair com um monte de menina e um monte de menino, e agora está valendo tudo, né? Hoje em dia a coisa está complicada. Menino com menino, menina com menina, e está todo mundo achando legal. Não, nós temos que Deus é amor. Até tem uma igreja que se chama Deus é amor. Mas vai ver se ela recebe membro nessa condição. Ela recebe, venha como estás, mas não fique como estás. Então, meu irmão, assim, sinceramente, o que eu vejo nessa pesquisa que eu fiz na Escritura, e no que a gente tem visto, não na nossa, mas na juventude brasileira, em geral, adolescente, jovem, é muita paixão. Mas muita paixão por muita coisa. Mas paixão por Jesus, nenhuma. Ou pouca. Porque quem é apaixonado por Jesus, não é, como foi falado aqui pelo irmão, não é um desequilibrado. Eu não sou apaixonado porque eu não sou desequilibrado. Não, realmente, uma paixão mundana é totalmente desequilibrada. A gente pode ver nesses exemplos que eu dei de pessoas que ficam apaixonadas por tantas coisas. Agora, uma paixão equilibrada é a paixão que Paulo colocou. Para mim, aqui, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí você fala, isso é exemplo de equilíbrio? É óbvio que sim. Porque é uma pessoa que não tem uma visão apenas de 80 anos de vida e achando que vou viver 80 anos de vida assim, tranquilão, pô, maneiro, e aí no final dou uma resolvida com Deus e pronto. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Se tu chegar até 80 anos. O que a gente está discutindo aqui é a pessoa trocar 80 anos de vida miserável, né, e perder uma eternidade. Mas, ao mesmo tempo, dizendo para você que se você é um daqueles que herdarão a eternidade de Deus, então você tem que viver como quem já é um herdeiro. Tem que agir como um vivo, não como um morto. Tá, Senhor, eu quero mais vida. Isso é um bom sinal. Quem pede mais vida, considera que há uma morte em alguma área da sua vida. Isso é um bom sinal. O primeiro sinal é reconhecer isso. Ah, Senhor, eu quero mais vida no meu trabalho, porque eu não consigo me comportar, agir como um cristão ali. Ali, propostas me são feitas, dinheiro para pegar, roubar, e coisas, burlar a lei de várias maneiras, e eu estou ali no meio, eu fico meio com medo, porque eu não sei o que eles vão fazer, eu vou no bolo. Jesus morreu para fazer o certo. Aí você está com medo de perder o emprego. E eu não estou falando que eu faria molinho, não. Talvez eu seria o mais tentado de vocês num trabalho como esse. Não estou dizendo, eu não estou aqui porque eu tenho moral para falar, porque no dia que eu tiver moral para falar tem alguma coisa errada. Estou aqui porque a palavra de Deus é que fala. A Escritura é que fala. Ah, eu preciso de mais vida no meu namoro. Preciso definir com ela. A gente precisa casar, a gente já está se abrasando, para não dizer outra coisa. Já está se esquentando demais. E eu não sei o que eu faço. Precisa de vida. Essa morte aí está tacando fogo em vocês. Precisa de vida. Eu não consigo, eu saio do culto, eu vou para o motel. Não consigo. Ah, eu não estou nem no culto hoje de jovem, né? A pessoa não está no culto de jovem. Aí você vai, vamos fazer um evangelismo lá no West Show. Sabe onde é o West Show? Não precisa dizer que sabe. Todos nós sabemos, gente. Pô, normal. Calma, não estou falando que você vai lá. West Show, que eu estou apontando, deve estar errado, porque eu sempre erro a direção, acho que é para cá. Mas assim, vamos qualquer dia, assim, ó, sem compromisso, só compromisso com Deus, vamos fazer um evangelismo no West Show. Você vai encontrar amigos, conhecidos, cristãos daqui ou de outro lugar, que estão lá. Então, realmente, a nossa juventude, nós devemos estar clamando por vida, por mais vida. Só que eu e você, não importa quem está lá agora, importa você e eu aqui. Será que eu e você estamos percebendo, além da nossa questão, que precisa de vida, também a necessidade do outro, e que eu posso levar, já que eu tenho vida para o outro? Eu posso levar vida para o outro através de quê? Através do que a gente aprendeu aqui, a solução, o Evangelho, a palavra de Deus que traz a fé pelo ouvir.
Mas aí quando você me fala isso, pastor, eu percebo que eu não sei se eu tenho essa vida. Então fica complicado. É melhor você resolver isso. Porque um dia tudo vai passar. Parece tão piegas, né? Ai, todo mundo fala isso e nunca acaba. Todo mundo fala que Jesus vai voltar e nunca volta. Só que, sinceramente, parece que nunca volta, que nunca vai voltar. Mas a cada dia que passa, está mais perto dele voltar. Está mais perto das coisas acabar. E glória a Deus por isso. Quando a gente faz aniversário, a gente comemora. Parabéns, você mais um ano de vida ou menos um ano de vida? Você é tão pessimista. Não, é realidade. É menos um ano de vida. Você já parou para pensar que a irmã fez aniversário? Glória a Deus pela vida dela. Menos um ano de vida. E o que eu tenho feito, e ela falou muito bem o que eu tenho feito com essa vida. E o que vai sobrar dessa vida aí, o que eu tenho feito? Glória a Deus. Gente, é para comemorar aniversário, não é para fazer igual o testemunho de Jeová, não estou falando isso. Mas o que eu estou dizendo é que a vida está passando. Jesus viveu 33 anos, 3 anos de ministério com os discípulos e outros que acompanhavam, impactou a vida dele, marcou a história do mundo. Jovens, sois fortes, já vencestes o maligno. Aí a gente vibra, vamos impactar o mundo, mas esquece que a palavra de Deus permanece em vós. Se não permanecer, não vai impactar, não vai vencer mundo nenhum. Então, meu irmão, eu queria que você pensasse, será que eu estou tendo vida? Eu queria chamar o coro, o dízimo do coro, né? 10% do coro, vem para cá. Queria chamar o Bruninho, dá um sonzinho enquanto isso aí. Eu queria que você fizesse uma reflexão consciente. Eu não quero apelar para a tua emoção. Eu não quero apelar para a minha emoção. Por isso que eu estou fugindo. O meu discurso aqui não está caminhando para a emoção. Eu quero saber se conscientemente você consegue observar a sua vida e falar assim: preciso de vida em alguma área dela, ou mais vida. Irmão Levi, fica ligado aqui no play que eu vou dar, tá? Você está percebendo isso? Por exemplo, eu falei aqui, eu não estou preocupado com a sua emoção. Aí eu peço ao irmão para tocar piano. É porque eu gosto, eu sou pianista. Não é porque eu quero apelar para a sua emoção. Eu acho bonito, olha que som agradável. Eu não estou preocupado com a emoção. E você para de me desafiar. Parece que eu estou te ouvindo, né? Sei lá, mas eu falei. Eu só quero dizer o seguinte, meu irmão. Será que eu estou tendo vida? Será que eu estou vivendo Cristo? Porque para mim, Paulo falou, para mim o viver é Cristo. Será que eu estou sendo Cristo? Para poder dizer que, né, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que quando eu sair daqui, eu me comportarei e agirei como Cristo? Eu queria que você abaixasse sua cabeça, falasse com o Senhor, perguntasse para Ele: Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Sabe por quê, meu irmão? Nós não sabemos nem vasculhar o nosso coração para encontrar. Mas o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu não estou aqui para te convencer. Eu estou aqui para falar: Senhor Deus, que o teu Espírito convença essa juventude na área que necessita melhorar, na área que necessita mudar. Eu preciso mudar, meu irmão. Eu estou pregando, estou falando aqui, eu não sou o exemplo é Jesus. Eu confesso que no altar do Senhor, eu me atarefo de tantas coisas, eu me encho de tantas coisas para fazer pelo Senhor, que eu não tenho tenho tido ultimamente tempo de ter tempo com Ele, para receber da vida dEle. Então eu me coloco aqui no altar do Senhor. Senhor, eu preciso passar um tempo contigo. Eu preciso de mais vida, para que eu possa sair cheio do teu Espírito e distribuir a tua vida infinita ou eterna para aqueles que necessitam.
em várias áreas e de várias maneiras. Que eu possa alcançar aqueles meus amigos cheios de ideologia, apaixonados, que possa mostrar a paixão de Cristo na vida deles. Que eu possa encontrar os meus amigos, adolescentes, parceiros de aventuras, e apresentar para eles uma aventura muito maior, que é viver através de Cristo Jesus. Que eu possa chamar a minha noiva, o meu noivo, e dizer: eu quero viver como Cristo, não quero profanar o templo dele. Que eu possa atender ao chamado do Senhor, que me diz: vá para Nínive. Eu não tenho ido para Nínive. Você é pastor e não tem ouvido. Nós vamos cantar uma canção que fala que o Senhor me ergue, o Senhor te ergue. Te ergue para além das montanhas, para passar pelos mares. Te ergue dessa vida morta, ou te dá vida naquilo que falta, seja lá o que for. E eu queria te convidar a fazer essa oração nessa canção. Entregar a sua vida ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas.